Vamos aprender hoje sobre a tipologia do número 7. É um número da Bíblia chamado número da perfeição, número de Deus. Esse número está presente praticamente em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Então não é por acaso, não é simplesmente simbólico, mas ele tem um valor tanto numérico como cronológico, também como simbólico, profético, escatológico. E vamos explorar, sabendo que o número 7 ele pode aparecer também em forma de seus múltiplos, né, como 70 ou 490. Também expressa o mesmo valor do número 7. Na lição da Escola Sabatina, ela trouxe informação fundamental ao associar a volta de Jesus à Páscoa, né, a festa da Páscoa. Como vamos ver de que maneira isso está associado, o que tem a ver o número 7 também. Mas também outra informação importante que a lição da Escola Sabatina trouxe foi a tipologia. Quando estudamos a tipologia na lição aí agora do quarto trimestre de 2025, e lá está claro que as três fases do cumprimento tipológico, elas se cumprem praticamente, digamos assim, tudo que está no Velho Testamento, ele se cumpre em três fases, que o Velho Testamento é o tipo, né, e o antítipo é o novo. E as três fases é na fase cristológica, ou seja, Cristo cumpriu como o antítipo, né, tudo que estava escrito a seu respeito, como ele repreendeu os discípulos de Emaús por não entenderem a tipologia do Velho Testamento, né, que apontava para ele, e ele repreendeu. Ou seja, cabe a nós também entender essa tipologia, para entender como se dará também o cumprimento final, porque esse cumprimento também esteve presente na fase eclesiológica, ou seja, a fase da igreja, que começou desde o Pentecoste até nossos dias. Então também muitos cumprimentos que estão no Velho Testamento, né, como tipo, tem o seu antítipo na fase da igreja. E por fim também, a última fase é a fase escatológica, né? E aí também existe muitos cumprimentos proféticos e tipológicos que vão também se cumprir nessa última fase, que é a fase escatológica, ou seja, dos últimos dias. Observe que durante a fase de Cristo, as profecias que se cumpriram em Cristo, todas se cumpriram dentro de um tempo, né? A própria profecia de Daniel, dos 490 semanas, apontava para Cristo. Então ele tinha que ter uma data para nascer, para que o seu batismo fosse exatamente no ano 27, quando ele tinha 30 anos, porque também aí é uma outra tipologia do Velho Testamento, quando um rei, ou Davi se tornou rei aos 30 anos, José se tornou governador do Egito aos 30 anos, mostrando que eles apontavam para Cristo, né, como era um tipo de Cristo, quando essas datas coincidem com a mesma data de Cristo. Então, assim também como ele se tornou o sacerdote, ele só assumiu o sacerdócio pleno com 30 anos de idade. Então, é a idade que Jesus assumiu, tanto o reinado como o sacerdócio. E isso ocorreu no ano 27, conforme a profecia, e na metade da semana ele foi morto, também conforme aqui a profecia, e a profecia termina no ano 34 com o apedrejamento de Estevão. Mas ela continua, essa profecia, então veja que ela estava restrita ao cumprimento cronológico, né? A profecia ela está atrelada à cronologia, porque ela está fundamentada no tempo. Daí o cálculo leva as 2.300 manhãs do ano 457 a.C. até 1844, e dentro dela ocorrem outros períodos na fase da igreja. Assim como o ministério de Cristo durou 3 anos e meio, né, literais, 1.260 dias, a fase da igreja teve um período profético de 1.260 anos. Também vemos aí a questão, o fator tempo cronológico dentro do cumprimento, tanto cristológico como eclesiológico, né, a fase da igreja. E não é de espantar que também, durante a fase da escatologia, haja um cumprimento de tempo. E isso está bem claro nessas fases da cristologia e da eclesiologia, todas baseadas também dentro de um tempo determinado. Assim também nas fases finais nós temos hoje alguns tempos que são antitípicos, né? Ou seja, né, períodos de tempo que se repetem, não profético, mas justamente com base na tipologia, não na profecia de tempo. Daí temos o último período de 490 anos, desde 1540, e esse período de 490 anos termina em 2030, como último período. Assim como dentro dele ocorre também um período de 480 anos, que é um período tipológico que ocorreu com Noé, que ocorreu também entre Babel e o Êxodo, e do Êxodo até Salomão. Então é um período tipológico. 490 anos também é um tempo
tipológico que ocorre repetidas vezes no Velho Testamento. Tanto a profecia de Daniel, como o tempo entre o chamado de Abraão e a destruição de Jerusalém, são 4 períodos de 490 anos. E o período do ano 70, da destruição de Jerusalém, até 2030, também são 4 períodos de 490 anos. Então veja que como isso cumpre uma tipologia bem precisa. E não é de espantar que dentro desse quadro, assim como houve um cumprimento dentro da fase cristológica e da fase eclesiológica da igreja, também haja um cumprimento da fase escatológica, que é a que nós estamos vivendo nos últimos dias. Então, o Concílio de Trento aponta um período de 480 anos, que pode culminar aqui em 23 de dezembro agora de 2025, assim como também o calendário do dilúvio, se ele assumindo um tempo tipológico, o primeiro dia do mês aponta para o dia 27 de dezembro também. Então temos dois testemunhos apontando para o mesmo mês em 2025. Logo, né, como já falei em outro vídeo anterior, isso espera-se algum acontecimento que confirme essa tipologia. Então vamos explorar agora um pouco essa tipologia do número 7. Observe que lá na criação, Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou. E daí existe até hoje o ciclo semanal de 7 dias. 6 dias de trabalho e um dia de descanso. Isso é entendido, né, com a representação do tempo também, do tempo do mundo, que duraria o mundo, 6.000 anos aqui no mundo de pecado e o 7º milênio no céu. Mas vamos adiante e entender que o próprio Enoque, que ele é o 7º depois de Adão, observe que todos os 6 morreram, mas Enoque não morreu, ele subiu ao céu sem ver a morte. Uma representação aí de que no 7º, né, o 7º período é o período de salvação. Temos também aí o Noé, ele cumpriu também esse período de 7, porque a vida de Noé, então, o dilúvio só ocorreu no século 7 da vida de Noé. No ano 601 se conclui o dilúvio e começa uma nova criação. E essa nova criação começa no século 7 da vida de Noé, que o ano 601 já é o século 7. E quando termina o dilúvio, então a terra é recriada, né? Isso acontece então no período do final de 7. Da mesma forma, continuando nesse padrão de 7, nós vimos que a 7ª festa judaica, que é a festa dos tabernáculos, que é a habitação de Deus conosco, né? Quando Deus vem tabernacular conosco, ou seja, habitar entre nós. Ele veio a primeira vez na vinda de Jesus, mas definitivamente isso ocorre durante o milênio, que vamos tabernacular no céu, Deus conosco, e também durante todo o período da eternidade da nova terra. Então, essa festa é a 7ª e última, e ela se cumpre por toda a eternidade. Observe que Moisés, quando foi falar com Deus, ele teve que esperar 6 dias no pé do monte. Somente no 7º dia Deus o chamou para subir. Deus queria deixar para as gerações futuras uma lição de que somente no 7º dia, e aí o 7º dia da criação, ele representa também o 7º milênio, é quando iremos subir para o céu. E outra informação muito importante que foi extraída da lição da escola sabatina é que Moisés já tinha subido ao monte 6 vezes, mas somente na 7ª vez é que seu rosto resplandece. Paulo diz em 1 Coríntios 15, 51 a 53 que os vivos, né, irão ser transformados num abrir e piscar de olhos. Essa transformação vai fazer com que tenhamos um corpo glorioso, brilhante, assim como o rosto de Moisés. E essa informação ela está na lição da escola sabatina, que aí do 3º trimestre de 2025, na quarta-feira, 17 de setembro, ela nos dá essa informação de que a Moisés teve que levar consigo as 2 tábuas de pedra como as primeiras que ele havia quebrado. E ele estava indo se encontrar com o Senhor no Monte Sinai pela 7ª vez. Então o seguinte texto descreve as outras 6 vezes que ele subiu ao monte. E essa 7ª foi a última, porque a partir daí o encontro que ele passou a ter com Deus foi na tenda da congregação, porque quando foi levantado o tabernáculo. A tipologia dos 7 ainda está presente no ano de descanso. 2 eventos importantes ocorriam a cada 7 anos. Tanto o descanso para a terra, 6 anos se trabalhava a terra, a lavoura, e o 7º ano era para dar descanso à terra. E também aí nesse mesmo ano, no ano sabático, o Shemitah, um escravo hebreu, ele não poderia ficar escravo por mais de 6 anos. No 7º ano,
no ano de descanso ele deveria ser liberto, porque Deus proibiu que, e nem deveria ser tratado como escravo, né? Mas mesmo assim ele deveria ser liberto no sétimo ano, que é o ano da libertação do escravo hebreu. E ainda nós vimos que o povo de Israel ele rodeou Jericó durante 6 dias, mas somente no sétimo a cidade desmoronou, porque Jericó tinha que cair para permitir que o povo de Deus entrasse na terra prometida. E assim Jericó foi destruída no sétimo dia, como símbolo aí da destruição final da Babilônia e do mundo, para que o povo de Israel entrar no céu no sétimo milênio. Vimos também que Atalia foi uma rainha má que usurpou o trono e governou durante 6 anos, né, de opressão e com crueldade. Mas no sétimo ano, ao som de trombetas, foi anunciado o verdadeiro rei, que libertou o povo de Deus da opressão. Isso ocorreu no sétimo ano ao som de trombetas. Parece familiar, mas exatamente é a tipologia da vinda de Jesus, que ocorrerá no sétimo milênio ao som de trombetas. Jesus ainda, seguindo esse mesmo padrão, né, ou essa mesma tipologia, ele falou com que alguns de seus discípulos não veriam morte antes de ver Jesus em glória. Isso ocorreu no Monte da Transfiguração. Diz que 6 dias depois é o sétimo dia, ou seja, depois que ele falou essas palavras, no sétimo dia, então houve a transfiguração e Pedro, né, se referindo à transfiguração, ele disse que ele foi testemunho ocular da vinda de Jesus. E até junto ao poço, quando Jesus está falando com a mulher samaritana, Jesus diz para ela que ela já teve 5 maridos, o sexto não é o seu marido, e então Jesus está ali se apresentando como o sétimo homem da vida da mulher, que vai realmente trazer a verdadeira felicidade que ela tanto procurava. Então ela não encontrou nos 6 homens que ela já teve, mas em Jesus ela seria a mulher feliz e realizada que ela estava buscando. E assim Jesus se apresenta como o sétimo que vai trazer a salvação e a libertação, a paz e a cura e a salvação e o perdão. O próprio Jesus também seguiu esse padrão tipológico quando ele entra em Jerusalém. A sua entrada triunfal ocorre no dia 10 de Nisan. No 4º dia depois ele morre, o cordeiro morre, né? Porque o cordeiro é separado no 10º dia para ser morto no 14º dia, conforme Êxodo 12, 3 e 6. E ocorre que do dia 10 ao dia da sua ressurreição, então são 7 dias. E no 7º dia que é justamente que ele ressuscita, que é a festa das primícias, que é símbolo da ressurreição, não só de Cristo, mas também uma tipologia da ressurreição dos justos, que ocorrerá por ocasião da vinda de Jesus, e ocorrerá no 7º, e aí também fazendo alusão ao 7º milênio. Em Apocalipse, observe que todos os eventos são 7, ou seja, o 7º é o último evento. Assim são com as igrejas, os selos, as trombetas e as taças. E nós estamos no período da 7ª igreja, que é Laodiceia, que começou desde 1744. Os outros eventos, no 7º selo, ocorre um silêncio. Esse silêncio, alguns atribuem à própria vinda de Cristo, um período de silêncio que o céu fica vazio, ou também, justamente, esse silêncio pode também ter uma representação do fim, né, da obra de Cristo no santuário, do seu ministério intercessório. Então, quando ele termina, há um silêncio, porque fica tudo quieto e parado, ou seja, símbolo de que a obra terminou. A 7ª trombeta diz que abriu o santuário de Deus que está nos céus e a arca da sua aliança foi vista. Se abriu o santuário, que o véu que separa o santo do santíssimo foi rasgado. E se pôde ver a arca da aliança, porque então o véu ser rasgado é um símbolo do que ocorreu também aqui na terra, quando Jesus morreu, pondo fim a todos aqueles rituais de sacrifício, ou seja, é o fim da obra sacerdotal de Cristo, e aí começa o fechamento da porta da graça para vir a vinda de Jesus, em seguida ocorrer a vinda de Jesus. E a 7ª taça também é a última, e com ela se conclui a ira de Deus, e quando a 7ª taça então é derramada, ouve-se uma voz que sai do santuário dizendo feito está, né? Ou seja, está feito, terminado, consumado. E aí significa que acabou, terminou, e aí aponta para o final na 7ª taça. Ellen White ela tem várias, em todos os seus escritos, tem 42 referências a 6.000 anos. E no Grande Conflito, no livro Grande Conflito completo, existe aí 7 referências a 6.000 anos. E todas elas, essa referência aponta para o final do pecado, final do Grande Conflito, para a ressurreição do justo e a volta de Jesus ao final dos 6.000 anos. Ou seja, 6 dias depois é o 7º. Então, depois de 6.000 anos vem o 7º milênio.
e ela ainda deixa isso bem claro quando ela diz que na morte de Cristo, na cruz, completou os 4.000 anos de sacrifício que foi instituído lá no Éden, desde que Adão pecou. E ao final desse período da morte de Cristo, você acrescenta 2.000 anos, então temos aí o final dos 6.000 anos, que como a morte de Cristo ocorreu na Páscoa do ano 31, ou seja, terminou o ano 4.000, e aí no início do ano 4001, então assim também aponta para o início do ano 2031, ou seja, quando termina 2030, termina os 6.000 anos de pecado. E o início agora do 7º milênio passa a ser a partir da Páscoa do ano 2031. Essa Páscoa, conforme a Bíblia, ela ocorre aí entre final de março e começo de abril, pode variar do dia 20 de março a 10 de abril, né? Mas aí temos o início do 7º milênio. E a volta de Jesus ocorre aí no início do 7º milênio. Claro que não sabemos o dia e a hora, né? O calendário da Páscoa como eu disse, pode ocorrer de 20 de março a 10 de abril, mas não vamos acreditar que a volta de Cristo vai ser datada nesse período. Aí uma coisa é certa, né? No início do 7º milênio. Todos o que vimos agora da tipologia do número 7 é sempre no início do 7º dia, do 7º milênio, do 7º período, que ocorre então a salvação e a libertação. A lição da escola sabatina, ela também traz outra informação importante aqui na lição de Josué, foi antes dessa, né? Aliás, a lição atual do 4º trimestre de 2025. Veja a informação que ela justamente agora traz sobre a Páscoa. No entanto, a Páscoa e a ceia do Senhor sinalizam uma realidade ainda mais gloriosa. A multidão redimida entrando na Canaã celestial. No Apocalipse, João retrata esse evento antitípico de travessia como os 144.000 caminhando sobre o mar de vidro, que é o antítipo do Mar Vermelho, foi quando o povo de Israel saiu do Egito durante a Páscoa, e também do Rio Jordão, quando o povo, assim que atravessou o Jordão, também do outro lado, quando chegou, comemorou a Páscoa. E essa é uma representação diante do trono de Deus também, e isso indica que eles celebrarão a antitípica Páscoa e a ceia do Senhor durante as bodas do Cordeiro. Então observe que essa informação é da lição da escola sabatina, e aí, ou seja, estamos no caminho certo, porque foi durante a Páscoa que Jesus morreu, e se a Páscoa Jesus morreu ao final de 4.000 anos, aponta exatamente que o final dos 2.000 anos depois da morte de Cristo, aponta para a Páscoa do ano 2031, como sendo então o início do 7º milênio. E pela cronologia bíblica, esse início do 7º milênio ocorre aí entre março, como falei, e abril do ano 2031. E aí começa então o 7º milênio. E a Bíblia chama esse período aí de 1.000 anos no céu. É incontestável, porque esses 1.000 anos é literal. Não há nada que ninguém pode falar de que é simbólico, mas é literal mesmo, porque isso só faz sentido ser literal se ele é continuação de um período. Por que 1.000 anos? Porque ele é continuação de 6.000 anos. E aí está tudo relacionado ao número 7 nessa tipologia bíblica. Se negar a questão do número 7, se negar, então vai negar também a tipologia bíblica, porque se ocorreu com Cristo, com a igreja, por que não na escatologia? Só quando fala de tempo não quer acreditar, não quer entender, mas os sábios dos últimos dias entenderão, porque o próprio Daniel não entendeu na sua época, mas Deus disse que os sábios vão entender, porque eles farão parte, esses sábios da última geração, Deus vai fazer com que entendam, e assim podemos ver que o tempo ele serve para nos despertarmos, para entender que se estamos perto do fim, então precisamos redobrar agora a vigilância, né? Se antes era para estarmos vigilantes continuamente, então agora devemos redobrar, sabendo que pouco tempo nos resta, e Deus fará algo maravilhoso pelo povo de Deus, para poder a gente não estar nessa preocupação de comprar e vender. Então por isso que antes de Jesus voltar, muito antes, fazendo parte ainda do preparo, só vai poder comprar e vender quem tiver o sinal da besta, e quem realmente ficar do lado de Deus, então não vai poder comprar e vender, ou seja, não vai ter essa preocupação do que comer com beber. Deixa por Deus, porque a nossa única preocupação é terminar a obra, cumprir o propósito de Deus, para que então Jesus venha logo. Esse é o nosso o plano de Deus, e é o que Ele quer de nós, que nós abracemos os seus planos e abramos mão dos nossos planos para cumprir o propósito dele, e assim Ele vai realizar a sua vontade entre nós. Que Deus abençoe.